Olá, mulheres, bom dia. Vamos para mais um devocional. Segundou, né? O final de semana abençoado nós tivemos aí. Eu e minha família temos muitos motivos de grande alegria. Grandes coisas tem feito o Senhor, por isso estamos alegres. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto um tanto quanto controverso nos dias de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre Hulda. É uma mulher não tão conhecida na Bíblia. Teve um papel assim bem importante, porém não é muito falado. Como nós já estudamos, né, falamos sobre a profetisa Débora, e hoje nós vamos falar sobre essa profetisa também, Hulda, que ela toma um pedacinho da Bíblia, que está lá em 2 Reis 22, do 14 ao 20, e 2 Crônicas 34, do 21 ao 33. Nós sabemos que o livro de Reis foi guiado pelo povo pedir uma autoridade para que pudesse guiar o povo, que estava certamente numa bagunça, e eles arrumam uma bagunça pior colocando Saul como rei, que teve um coração corrompido, e proveio a Deus depois trazer Davi para mostrar como seria o modelo, apesar dos defeitos de Davi, foi um homem depois segundo o coração de Deus, e ele foi um modelo de rei, como seria governar segundo os preceitos de Deus. E da linhagem de Davi surgiram vários outros reis. Tiveram vários reis com o coração que deturparam a vontade de Deus, e tiveram também reis que fizeram as coisas segundo a vontade de Deus. E o rei que vamos falar aqui sobre a história de Hulda era o rei Josias, que foi citado como o rei que tinha o coração mais próximo de Deus, que veio da linhagem de Davi. Rei Josias reinou, ele tinha apenas 8 anos de idade, ele começou a reinar. Ele reinou por 30 anos e no 18º ano do reinado, no ano 622 a.C., ele resolve reparar o templo. Reparando o templo, ele levantou Ilquias, que era o sacerdote, e o escrivão Safã. Eles arrumando o templo, coordenaram carpinteiro, jardineiro, tudo para arrumar o templo, e encontraram o livro da lei. Qual seria esse livro da lei? O livro escrito por Moisés, talvez, né, além de Êxodo 20, que fala sobre os 10 mandamentos, o livro de Deuteronômio 28 e 29, capítulos 28 e 29. De ler esses capítulos, Deuteronômio 28 e 29, qualquer um arrepia. Então eu imagino que o coração de Josias encheu do temor de Deus, porque lá vai dizer as bênçãos que são atraídas se nós tivermos um coração ligado a Deus, e as maldições, quantas gerações vão ser amaldiçoadas por conta das opções do nosso coração. Então, depois que Josias leu o livro da lei, ele rasga suas vestes, porque ele já percebeu que algumas coisas ali ele havia feito e podia atrair a maldição. Então ele pede para consultarem Hulda, né? Ele fala ao sacerdote e o escrivão para irem levar os homens para ouvir o que Hulda tinha para falar. E Hulda pega e diz para ele: assim diz o Senhor, trarei males a esse lugar e os seus moradores ao saber essas palavras do livro da lei. A partir do momento que a gente conhece, a Bíblia fala que Deus perdoa o tempo da ignorância, né? A partir do momento que ele leu e entendeu o que deveria ser feito, né? A postura deve ser mudada. Então, a partir do momento que a gente tem a revelação de Deus, lê a sua palavra, tem a profecia e não muda os caminhos, a gente atrai maldição. E aqui não seria diferente. E eles acenderam incenso a outros deuses, né? E Josias, você lendo, você vê que foi na ignorância. Ele leu a lei, hoje a gente sabe, né? Mas antigamente eles tinham as leis para poder instruí-los. Então, a partir do momento que ele leu, qualquer coisa que ele fizesse que estava escrito que atraísse maldição, foi o que foi dito a ele aqui. E também, e aí ela diz que Deus viu o comportamento dele, que ele rasgou as vestes assim que ele leu a lei, e que ele teria uma morte em paz, desceria em paz junto aos seus pais na sepultura,
e que os olhos dele não veria essa destruição, né? O juízo de Deus em relação a isso, porque eles acenderam a ira de Deus, acendendo incenso para outros deuses. Deus ficou furioso. Mas que Uda passou a mensagem para os seus servos, os servos reportaram a mensagem a ele, e no final vai dizer que ele fez uma aliança, eles seguiram e guardaram os mandamentos, testemunho, os estatutos de todo o coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras que estavam escritas. E essa época era a época do profeta Sofonias e Jeremias. Essas palavras que ele guardou no coração toda a sua alma nos reporta Lucas 10, né? Adorar a Deus com café, com todo o seu coração, alma, força e entendimento. Então, vamos dizer que o rei Josias cumpriu isso, que é possível, né? Então, ele foi um homem que agradou o coração de Deus, esse rei, e reinava de acordo com os preceitos de Deus. Essa parte que fala sobre o comportamento dele é 2 Crônicas 34:30. E aí vamos falar agora um pouco sobre a dona Uda, né? A gente está acostumado a ouvir o nome Hilda, Uda é até difícil de falar. Ela tinha sabedoria, autoridade e era uma serva fiel, porta-voz de Deus. Eu quero falar um pouco aqui, ela era mulher de Salum, que era de onde surgiu o guarda-roupa. Ele era o guarda-roupas dos filhos de Josias, dentro do palácio. Então, o que é profecia? O que é profetiza? É uma pessoa que vem da parte de Deus e traz a revelação, o que Deus quer falar com o povo. Onde haviam homens, mulheres, os profetas maiores e menores. Menores não porque eram irrelevantes, mas é que o prazo da profecia era menor. Então, a profecia nada mais era para trazer a aplicação daquilo que eles aprendiam nas leis. Então, Uda teve esse papel para mostrar para eles o que deveria fazer. Então, nos dias de hoje, quem são essas pessoas? Né? Que no Novo Testamento vai falar que nós devemos denunciar os falsos profetas. Então, na época, a gente sabe que existiu Eliseu, Elias, Jeremias, Sofonias, vários, cabe um estudo aprofundado, entender a atividade. E era sempre naquela situação, o povo não adorava, levantava o profeta, então todas as vezes que o juiz, rei e sacerdote falhavam na sua posição de adorar a outros deuses, né, desde que o mundo é isso que acontece, é essa função, né, é sempre levar o povo a se arrepender. Então, muitas vezes Deus dá um líder mau para também subjugar o povo que tem um coração dado às coisas desse mundo. Hoje em dia, esse termo profecia ficou muito ligado a adivinhos, né? Assim diz o Senhor. Quando a pessoa fala assim diz o Senhor, a gente tem que observar o porquê. Ela fala numa igreja de 100 membros, assim diz o Senhor, aqui tem um casal que tá brigado. São coisas rotineiras que acontecem em todo o meio. Se eu chegar na nossa igreja no domingo que vem e falar isso, com certeza vai ter um casal brigado, uma pessoa com dor de cabeça, uma pessoa que passou por sérias tribulações. Então, hoje em dia é ligado a isso. E a profecia nada mais é que, nós já falamos da aplicação, é uma pessoa que admoesta, que estimula, que anima, que dá ânimo ao outro, exorta no sentido de dar suporte, tudo baseado na revelação bíblica. E isso não nos dá direito de adicionar nada na Bíblia e muito menos adicionar doutrinas na igreja baseada em profecias. Que, por exemplo, você vai ser salvo se você der determinado dinheiro na igreja. Esse tipo de profecia não existe, não é bíblica. E ela está mencionada em 1 Coríntios 14:3, dentre os dons menos sobrenaturais. Para a gente ver, então, que essa profecia é baseada na revelação dada já por Deus na Bíblia. E os profetas têm de grande responsabilidade, tanto bíblica quanto a falar aos irmãos, lembrando que a quem muito é dado, muito é cobrado, digno de duplo honorário aquele que ensina,
Quem almeja o episcopado, em 1 Timóteo 3 vai falar, almeja grande coisa, não é porque vai ganhar muito dinheiro, como alguns pregam por aí, mas é uma grande responsabilidade, né? Como dizia o profeta Tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Brincadeira. Mas em todas as vezes, então, que os juízes, sacerdotes, reis falhavam, Deus levantava um profeta. Podemos ter profetas hoje na nação? Sim, mas baseado na palavra de Deus já revelada. Nós já temos o Antigo e o Novo Testamento que diz tudo que a gente tem que fazer lá. Então, ninguém é o lindão da balachita que Deus vai falar algo específico para você no dia de hoje, a não ser que já está revelado lá. E faz parte da igreja. Outro exemplo, né? Nós podemos citar Lutero. Lutero foi uma voz profética, porque ele sabia, ele tinha conhecimento da palavra e sabia o que os irmãos estavam fazendo na época. Ele se levantou contra. Nós tivemos alguns falsos profetas na história da igreja também. Marcion foi muitos agnósticos. Então, se a gente for estudar a fundo a teologia, a gente vai ver. Então, por isso que surgiram no Novo Testamento, através dos apóstolos, falar que a gente tem que definir quem é o falso e o verdadeiro profeta nos dias de hoje, dos apóstolos para cá. Então, só pastores e mestres podem ser profetas e profetistas no dia de hoje? Não. No discipulado, se você vira o seu discípulo fazendo alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus, como os reis antigamente faziam, rei, juiz, sacerdote, é porque aqui geralmente os profetas se levantavam para uma liderança para falar. Mas esse é o nosso papel no discipulado também. Se virmos alguém fazendo algo contra a vontade de Deus, tenhamos que exortar de acordo com a palavra de Deus. E foi o que Uda fez. Mostrou o que eles deveriam fazer para andar de acordo com a vontade de Deus, para ter um final feliz. E cabe à igreja também ter humildade para ouvir, né? Hoje em dia tá tão assim, cada um por si, que se algum irmão for falar, você não está andando nos preceitos de Deus, essa pessoa é vista como arrogante. Nossa, só ela é espiritual, só ele é espiritual. Não, cabe à igreja. Eu tenho pecado, todo mundo tem pecado. Então, baixar a guarda e ouvir aquilo que a gente precisa mudar. Mas também você que ensina, né, você que exorta, esteja atenta também a ser exortada, a ter um coração humilde, disposto a aprender também. Então, a profecia nada mais é que a gente ajudar a tornar evidente a aplicação da revelação, facilitar a vida dos irmãos, trazendo a revelação do que é pecado. Então, Josias recebeu a bênção de Deus porque ao ler o livro ele viu que estava errado, que eles acenderam incenso a outros deuses, e ele já rasgou as suas vestes e humilhou. E a Bíblia diz que Deus exalta aquele que se humilha diante dele. Então, cabe a nós lermos a Bíblia, estarmos diante da fonte daquele que revela, né, a água que jorra, água viva todos os dias, para o Espírito Santo, que hoje temos o Espírito Santo, que pode fazer essa função na nossa vida, nos levar ao arrependimento, a uma vida para ter um final feliz. Amém? Então, o papel de Uda aqui é sabedoria, autoridade e serva fiel. Ela estava ligada à fonte, por isso que ela foi procurada. Imagina tal privilégio, você ser buscada para ser uma aconselhadora, né? Então, que nós possamos ter esse papel na igreja. Nós necessitamos de Uda nos dias de hoje também. Que nós sejamos uma Uda com sabedoria, autoridade, servas fiéis de Deus, trazendo a palavra no nosso coração, guardando para que seja aplicada no momento certo. Amém? Excelente dia e Deus abençoe, profetisas do Senhor.